Olá pessoal, estão prontos para mais uma aula de matemática? Eu sou a professora Thaís e vou continuar conversando com vocês sobre as medidas de massa e capacidade. Lembram que na aula anterior eu falei muito sobre medida de massa? Agora vocês já sabem que são o grama e o quilograma. E daí vocês ficaram com uma tarefa para fazer, que era o exercício da página 131. E aí, conseguiram resolver? A gente vai fazer a correção e depois nós vamos avançar para as páginas 132 e 133. Então, a tarefa de vocês era resolver esses dois exercícios. Vamos resolver juntos. Quando levamos nossos animais de estimação ao veterinário, algumas vezes nos pesamos com eles. O veterinário subtrai nosso peso e assim consegue calcular o peso do animal e a quantidade de medicamento que precisa receitar. Vocês sabiam disso? Tanto para criança como para animais, muitas vezes a quantidade de remédio que é necessário vai depender da massa ou do peso da criança ou do animal. Então, por isso que sempre os médicos ou os veterinários pesam as crianças ou os animais. Em alguns lugares, quando o animal é muito pequeno ou às vezes é muito novinho, o veterinário pede para o dono pesar junto, aí ele subtrai o peso da pessoa e descobre o peso do animal. Olha aqui o que diz a menininha. A balança mostrou que juntos temos 35 quilogramas. Se eu tenho 25 quilogramas, quantos quilogramas tem meu cachorro? Então ela já deu a dica. Nós temos que fazer uma subtração para descobrir a massa do cachorro. Os dois juntos pesam 35 quilogramas e a menininha sozinha pesa 28. Então eu subtraindo a massa da menininha, eu vou descobrir a massa do cachorro. Aqui, para fazer essa subtração, temos que lembrar que a gente começa pelas unidades. Então, eu não consigo subtrair 8 de 5. Eu troco uma dezena por 10 unidades. 15 menos 8 é 7. E 2 dezenas menos 2 dezenas é 0. Então, a massa do cachorro é de 7 quilogramas. A resposta aqui é: o cachorro tem 7 quilogramas. E o segundo exercício? Observe a balança em equilíbrio. Observe a balança em equilíbrio e complete as frases. Lembra que eu expliquei o funcionamento de uma balança de 2 pratos? Essa balança aqui também tem 2 pratos. Ela só tem um modelo diferente, mas ela funciona do mesmo jeito. Para a gente medir a massa de um dos pratos, a gente tem que manter os pratos em equilíbrio, na mesma altura. Olha aqui, ó. De um lado, essa balança está em equilíbrio. De um lado, eu tenho um pezinho de 1 quilograma, tá? E do outro lado tenho 2 pezinhos de 500 gramas. 2 pezinhos de 500 é a mesma coisa que 1000 gramas. Então, 1 quilograma é o mesmo que 1000 gramas. E metade de 1 quilograma é o mesmo que meio quilograma. A metade de 1 quilograma, metade de 1000 é 500. Então, a metade de 1 quilograma são 500 gramas. E 2 quilogramas? Se 1 quilograma tem 1000 gramas, 2 quilogramas tem o dobro, ou seja, 2000 gramas. Não estou conseguindo escrever aqui, vou escrever aqui do lado. 2000 gramas.
Agora que a gente já falou bastante das medidas de massa, vamos passar para o segundo item do da nossa unidade, que são as medidas de capacidade. Lembram que a gente estava tentando descobrir o que na festa junina que podia ser medido com medidas de massa? As medidas de capacidade são aquelas que servem para medir, por exemplo, líquidos, tá? Então, o suco, a água, o refrigerante, o leite, a gasolina, que é líquida, o etanol ou o álcool que a gente coloca no carro, tudo isso precisa ser medido com medidas de capacidade, tá? Vamos ver alguns exemplos. A receita pede para usar 2 xícaras de leite. Aqui, para medir o leite, nós estamos usando xícaras. O médico pediu para dar 2 colheres de xarope a cada 8 horas. O xarope é um remédio que é líquido, então para medir está sendo usado colheres. Para completar o tanque do meu carro, preciso de 40 litros de gasolina. A quantidade de gasolina está sendo medida em litros. O texto diz o seguinte: as falas acima representam situações em que medimos capacidade, ou seja, a quantidade de líquido que cabe no interior de algum objeto. A capacidade nos ajuda a saber a quantidade de líquido que precisamos usar em determinada situação. Para medir a capacidade, podemos usar recipientes como xícara, colher, copo e jarra. No entanto, se precisamos saber essa medida com mais precisão, se precisa ser exato, podemos utilizar um copo graduado, com a marcação das unidades de medida padrão, em litro e em seu submúltiplo, o mililitro. A gente já conversou que algumas unidades de medida, por exemplo, de comprimento, a gente pode usar a mão, pode usar a polegada, mas que essas medidas podem variar de pessoa para pessoa e não ser muito exatas. Aqui também pode ser que a colher que você tem na tua casa não seja a mesma colher que eu tenho na minha, ou a tua xícara é muito maior do que a minha xícara. Então, se eu for passar uma receita para você, é melhor eu indicar as medidas em litro ou em mililitro, porque daí elas vão ficar exatamente iguais. A unidade de medida que é usada para garantir que a medida seja a mesma pode ser um copo graduado como esse, tá? Ele está indicando aqui as medidas em mililitro, tá? Aqui do lado direito, então tem 500 mililitros, 1000 mililitros, 1500, 2000, 2500 e assim por diante até 5000. Vejam que essa marcação corresponde à outra do outro lado, tá? Aqui do outro lado, a marcação está em litro. E daí aqui tem meio litro, 1 litro e meio, 2, 2,5, 3, 3,5, até 5 litros. Quem está prestando bastante atenção já viu que 5.000 mililitros é a mesma coisa que 5 litros. E 1.000 mililitros é a mesma coisa que 1 litro. Então, olha aqui, o que a gente não pode esquecer é que 1 litro é igual a 1.000 mililitros. A gente, memorizando isso, a gente consegue resolver muitas situações, problema. O símbolo do litro é a letra L minúsculo ou L maiúsculo, tá? E o símbolo do mililitro são as letras M e L. Vocês vão encontrar em alguns lugares usando o litro com o L minúsculo, tá? Dependendo da situação. Mas em alguns lugares, quando o L usado é aquele L que é só um pauzinho assim, pode fazer confusão com a letra I. Então aqui, pra gente não fazer confusão, eu vou procurar usar o litro sempre ou escrito assim, ou com L maiúsculo, para a gente não confundir. Então essas aqui são os símbolos do litro.
E o mililitro eu posso usar assim ou posso usar assim, que é mililitro. Vamos então resolver o exercício do mão na massa. Marque com um X o que você poderia medir usando um copo graduado em uma festa junina. Agora a gente já tem uma ideia, ó. Será que a quantidade de suco que será vendido pode ser medido com um copo graduado? Sim, seria ótimo. A medida do copo indica a quantidade de suco vendida, sendo medida num copo graduado, todas as pessoas vão comprar exatamente a mesma quantidade de suco. Então sim, aqui o primeiro vocês podem marcar. Dá para medir o comprimento da corda do cabo de força? Será que eu coloco tudo dentro do copo e eu sei o comprimento? Não resolve. Então aqui não pode marcar. E a temperatura do forno para assar o bolo de chocolate? Será que se eu colocar o copo dentro do forno eu vou descobrir a temperatura? Não, para descobrir a temperatura eu preciso de um termômetro. E a quantidade de leite que colocamos na canjica? Será que eu consigo colocar o leite no copo graduado e ver a quantidade que eu tenho? Sim. Então vocês vão marcar o primeiro e o último item, tá? E agora aqui a gente tem uma receita que se chama pamonha de colher. Para fazer a pamonha de colher, eu vou usar 600 gramas de milho, uma xícara de leite de coco, 6 colheres de açúcar, uma colher de sopa de óleo, uma pitada de sal e canela a gosto. Joana precisa fazer 8 receitas para a festa junina da escola. Ajude-a a calcular os ingredientes. Item A. Cada xícara de leite de coco tem 250 mililitros. De quantos litros de leite de coco Joana precisará? Se ela vai fazer 8 receitas e ela precisa de uma xícara para cada receita, ela vai precisar 8 vezes 250 ml, tá? Vocês podem fazer essa conta usando o algoritmo ou vocês podem fazer de cabeça. O resultado vai ser, veja, se eu pegar 250 mais 250 dá 500, tá? Se eu pegar 500 mais 500, eu fico com 1000. E aí eu peguei 4 vezes o 250, ó. 4 vezes 250, eu sei que é igual a 1000 ml. Como eu vou pegar o dobro, que é 8 vezes, então aqui é 2000 mililitros. Mas a pergunta é: quantos litros Joana precisará? Eu sei que 1000 mililitros é 1 litro. Como ela vai precisar de 2000, a resposta é que ela vai precisar de 2 litros de leite de coco. Então essa é a resposta ali da letra A. Precisará de 2 litros. Na pergunta B é assim: uma colher de sopa de óleo tem 15 mililitros. Joana precisará de mais de 1 litro ou de menos de 1 litro de óleo? Justifique sua resposta. Veja que ela não vai precisar só de 15 mililitros. Ela vai fazer 8 receitas. Então, ela vai precisar de 8 vezes 15 mililitros. Se a gente armar essa conta, a gente vai ver que 8 vezes 15 é 120. 120 mililitros, tá? 8 vezes 15 são 120 e a pergunta é: isso é mais que 1 litro ou menos que 1 litro? É menos.
porque para chegar em 1 litro eu preciso de 1000 mililitros. E aqui ela vai precisar só de 120. Então a gente pode responder que ela vai precisar de menos. Ela precisará de menos de 1 litro, pois 120 mililitros é menos que 1000 mililitros. Faltou um acento no L. É menos que 1000 mililitros. E a última pergunta é: Joana precisará de mais ou de menos de 2 kg de milho cozido? Agora essa pergunta não é mais sobre medida de capacidade, é sobre medida de massa. Ela vai precisar de 600 gramas de milho para cada receita, tá? 600 gramas para fazer 8 receitas, ela vai precisar de 8 vezes 600 gramas. 8 vezes 600 gramas, 8 centenas, 8 vezes 6 centenas, dá 48 centenas, que é 4.800 gramas. Como a gente sabe que 1 quilograma são são 1000 gramas, e a pergunta é sobre 2 quilogramas, que é 2.000 gramas, ó, ela vai precisar muito mais do que 2 quilogramas, ela vai precisar de 4.800 gramas. Então, ela vai precisar mais, precisará de mais do que 2 quilogramas de milho cozido. Então, depois de ter feito isso, vocês devem ter notado ali que na página 132 nós temos um RA. Esse RA vai ficar como tarefa para vocês. RA da página 132 é a tarefa para vocês fazerem até a nossa próxima aula. E a gente se vê lá. Até mais!